queridos e queridas irmãs em Cristo Jesus, irmãos em Cristo, estamos aqui mais uma vez no Seidcast com um convidado especial, porque nesse mês de novembro nós estamos com a pauta aí sobre a obra missionária e nós queremos dar as boas-vindas a você que nos acompanha e pedir para que você também interaja conosco, fazendo perguntas, fazendo as suas observações, dando a sua sugestão, porque o nosso Seidcast, ele conta com a sua participação. E o nosso convidado, Victor Scarparo, ele é alguém que está disponível aqui para compartilhar conosco da sua missão, do seu chamado. Nós falamos um pouquinho sobre o chamado na semana passada com a nossa pastora, diretora Conceição, mas hoje nós estamos aqui com um piloto, né, na aviação missionária. E Victor, eu quero pedir para que você fale para o nosso público, se apresente. Quem é o Victor? Ok. Olá, meu nome é um prazer estar aqui. Muito obrigado, Lúcia. Muito obrigado a toda a equipe por nos receber aqui no Seidcast. É uma honra para mim estar falando aqui. A honra é nossa. É muito bom estar também conhecendo um pouco do seminário da Igreja de Deus. Então, é um privilégio estar aqui. Obrigada. E também mandar um oi para todo mundo que está acompanhando de casa, do seu celular ou do seu Smart TV, quem sabe. Meu nome é Victor Scarparo, eu sou piloto, sou missionário em Asas de Socorro. Asas de Socorro é uma organização cristã evangélica que usa aeronaves e usa um barco para levar o evangelho e levar a palavra de Deus aos locais mais isolados do Brasil. Então eu tenho o privilégio de ser chamado pelo Senhor para fazer parte dessa missão e fazer parte junto com a igreja de uma obra missionária, de um trabalho que alcança tantas pessoas que a gente nem sabe onde estão e quem são. Que maravilha! E Victor, eu estava vendo, né, a respeito ali do seu site, um pouquinho da sua história, e ali eu percebi que você está na Asas de Socorro desde 2021, certo? Então, como que você chegou até essa organização missionária, Victor? Então, essa é uma caminhada bem longa. Então, se prepara aí para ouvir a história, o chamado desse missionário, né, piloto de avião que serve aqui a nossa nação. E pode abrir o coração aí e falar para nós, Victor. Conto a caminhada toda, desde os quase 20 anos atrás. Você nasceu num lar cristão, certo? Sim, nasci num lar cristão. Sim. Mas minha família é do interior de São Paulo, toda Sim. a minha família é do interior de São Paulo, nós não tínhamos muito contato com agências missionárias ou com missionários. Certo. A gente pode ver que no interior de São Paulo não é tão perto quanto aqui em Goiás, que tem várias sedes de agências missionárias, ou até no norte do país, que tem várias agências missionárias. Sim. Então o contato ele é um pouquinho mais restrito. A gente não tinha tanto contato com missionários, mas quando eu tinha por volta dos meus 15 anos de idade, teve uma conferência missionária na minha igreja. Daí a importância das igrejas fazerem conferências missionárias. Isso, hoje eu estou com 31 anos. Sim. 15 anos, eu tinha uns 14, 15 anos, quer dizer, 17 anos atrás, 16 anos atrás. Sim. E Deus vai dar a resposta lá na frente. Uau! Então, naquela época, o pastor da minha igreja, ele entendeu a necessidade de trazer missionários para poder falar um pouco sobre a obra missionária, sobre aquilo que acontecia e que estava tão distante da igreja, né? Principalmente a igreja ali no interior de São Paulo. Certo. Durante essa conferência, eu não me lembro quais eram os missionários, de qual agência eles faziam parte. Você só lembra da chamada? Eu lembro do chamado e eu lembro que foram vários dias. Sim. E sempre esses missionários falando das dificuldades do campo missionário, falando da dificuldade de questão de ter que depender 100% do Senhor, questão de sustento, a questão que às vezes você mora em lugares que
não tem nada perto, não tem uma infraestrutura boa por perto. Sim. E ali no último dia, um dos missionários foi lá no púlpito e falou: quem aqui está sentindo arder no coração aquele chamado missionário? Quem aqui está sentindo que Deus tem um chamado? E naquele momento, meu coração começou a arder um pouco. Eu lembro que eu fiz uma oração na hora, falei: Deus, certeza? Pode ser alguma dúvida, né? De algum telespectador, de algum ouvinte que está nos acompanhando, né? Certeza, Deus? Porque aquele missionário não fez um marketing tão bom de um chamado, né? não trouxe aquela empolgação toda, né? Sim, ele falou das dificuldades para depois jogar uma dessa. Você que está sentindo ali no seu coração um chamado missionário. E eu lembro que um livro que eu tinha comprado naquela conferência era Os Olhos dos Animais Sem Cauda, que conta a história de uma mulher na Coreia do Norte que aceitou a Cristo e fugiu da Coreia do Norte. E ali ela começa a falar do sofrimento dos cristãos na Coreia do Norte. Então, falei: poxa, certeza. E eu lembro que aquele adolescente ingênuo, né? Aquele adolescente que eu era, não conhecia tanto, conhecia Deus, sim, cresci na igreja, sempre fui na escola dominical, tinha ciência de quem é Deus, mas era muito imaturo. Certo. E ali eu orei e falei: Deus, eis-me aqui, usa a minha vida, me usa na Europa. Eis-me aqui, hashtag, se possível, na Europa. Eu gostaria muito de falar do amor de Cristo em um local turístico ali, coisa boa, então estava disponível para Deus daquele jeito que eu queria. E claro que isso não é o correto de fazer. Como que eu, uma criatura de Deus que foi salvo pela graça, mas falar com o Senhor Criador de todas as coisas dessa forma? Ainda bem que Ele nos entende, né, Ainda bem. E o que aconteceu depois disso? Depois que você disse: eis-me aqui, envia-me para a Europa. Sim, eu gosto muito da comparação assim com um personagem bíblico que eu acho que naquela época eu me espelhei muito, Jonas. Então fugi o máximo que eu pude. Então eu falei: o eis-me aqui, e daquela forma, e sempre fugi de missões. E não me envolvi em nada de missões, não tinha nem sabia como seria para me envolver em missões. E aí os anos foram se passando. Quando eu tinha 17 anos, meu pai é motorista de transporte escolar até hoje, minha mãe é autônoma, então não é uma família com bastante recursos financeiros, principalmente naquela época. E eu lembro que eu tinha terminado o terceiro colegial, terceiro ano do ensino médio. Meu pai chega em casa um dia e fala: você sempre falou que queria ser piloto de avião. Você não quer ir ali no aeroclube, que tinha um aeroclube na minha cidade? Catanduva, né? E ver como que funciona para fazer o curso de piloto de avião. Aí eu lembro que eu falei: nossa, meu pai é um homem de muita fé. Porque a gente, não, vamos lá então, vamos ver, né? E ali no carro eu lembro falando: não, aí já pensou um dia ser piloto em uma companhia aérea? Isso já com 17 anos. Com 17 anos. E eu lembro que eu cheguei lá, sentei numa mesa, bem assim, eu aqui de um lado, o instrutor do outro lado, e ele começou a falar os passos para ser piloto e os custos para ser piloto, né? Então, para ser piloto, você precisa primeiro tirar uma carteira de piloto privado, depois tirar uma carteira de piloto comercial, depois tirar uma carteira de instrutor de voo e fazer algumas horas de voo até ter o mínimo para ir para uma companhia aérea, que era a minha meta na época. E eu sei que quando voltou para casa, meu pai falou: dá para fazer o primeiro passo. O restante Deus proverá. E começamos a fazer, né? Ali eu fiz o piloto privado. Lembro que
Meu pai fazia transporte escolar, eu pegava o carro, ajudava ele na hora do almoço para ter como pegar mais crianças. Certo. Então foi um momento, só que isso eu já tinha 18 anos, né? Foi um momento... que fique registrado, né? Já não é 17 anos, gente, já tinha 18 anos. Sim, já. sim. Aí terminei a carteira de piloto privado. Sim. E Deus começou a abençoar a nossa casa de uma forma assim. Quando Deus tem um propósito, Ele dá todos os caminhos. Amém. Ele vai abençoar de uma forma que a gente não consegue entender. Ele abre portas onde não tem portas, sim. né, Victor? Onde nem parede tem. Ele abre uma porta. Sim. E eu fiz o curso de piloto privado e um dia tinha uma comissária fazendo o curso de piloto ali também. Ela falou, por que você não faz o curso de comissário? Vai para uma companhia aérea, junta o dinheiro e faz o curso de piloto comercial. A segunda etapa, né, do curso. Segunda etapa. Ok. E foi o que eu fiz o curso de comissário, só que Deus abençoou tanto que não precisei trabalhar como comissário para pagar as horas. Olha só. Então Deus foi abençoando que fiz o curso de piloto comercial e minha mãe ela sempre orava falando, Deus, como que o Senhor está dando recursos para nossa família para fazer tudo isso, fazer todos esses cursos. Sim. É uma carteira muito cara. Certo. Hoje, vou arredondar, não vou falar valores exatos, até porque eu... Vai que tem alguém que o Senhor está chamando para aviação missionária, né? Para ele ter pelo menos um norte aí, né? Um parâmetro de quanto que é. Hoje, para se formar piloto, pelo menos essa parte de piloto privado, comercial, instrutor de voo, vai de 100 a 150 mil reais. Naquela época era menos, mas só que o salário era menor, né? Certo. Então, e Deus abençoando a gente, a nossa família, para ter essas condições. E minha mãe sempre orava falando, Deus, como? E ela falava que Deus falava bem claramente no coração dela que era Ele quem estava pagando. Então, que Ele tinha um plano. Era Ele que estava pagando. Já o dono do Ouro da Prata falar isso, a gente já fica assim, né, Victor? Já com temor no coração, né? Sim. E aí, como que se deu essa questão depois do curso que você fez, né? De toda essa trajetória com seu pai ali para concluir? Conta para nós como que você chegou ao sim, né? Vamos dizer, porque dá para ver que durante um tempo você deu aquela fugida, você mesmo mencionou. Mas quando que chegou o sim do Victor? Quando eu terminei o curso de piloto, eu estava pronto para ser instrutor de voo e estava pleiteando uma vaga de instrutor de voo lá na escola que eu fiz, no interior de São Paulo. Sim. E nesse momento, estava na igreja, num culto, e eu lembro que um dos jovens da igreja, filho do pastor, o Felipe, ele falou, olha, eu estou indo para o Palavra da Vida, fazer um instituto bíblico. E se alguém tiver interesse de ir, se alguém quiser ir, fala comigo após o culto que eu posso ajudar os caminhos e quem sabe a gente pode ir juntos. Sim. E não fazia sentido nenhum eu abandonar tudo e ir para o Palavra da Vida. Sim. E foi com... Só que Deus não deixava dormir. Uau! É mesmo? O culto inteiro eu não faço ideia qual que foi a mensagem, porque eu só ficava pensando no A palavra entrou e ficou. Isso. E eu ficava pensando aquela semana inteira, poxa, não faz sentido, eu vou abandonar no começo da minha carreira, agora eu preciso voar, eu preciso trabalhar como piloto para conseguir as horas e ir para a companhia aérea. Se eu abandonar, ficar um ano sem voar, depois eu preciso fazer aulas de novo para voltar para a eficiência, né? Não faz sentido. E não, foi Deus, Ele não me deixou descansar enquanto eu não fosse para a Palavra da Vida. Enquanto você não deu a resposta, você ficou ali. Sempre aquele pensamento, o Senhor falando no seu espírito e você ali, né, duelando contra você mesmo. Tentando fugir o máximo possível. E ali eu falei sim, eu só pedi, falei, Deus, então que meus pais não precisem pagar para eu ir para a Palavra da Vida. Sim. Que o Senhor me deu os recursos para ir. E faltava 2 meses e Deus deu o recurso de uma forma assim milagrosa.
consegui um trabalho muito bom que me deu o recurso necessário para ir. Sim. E ali no Palavra da Vida, cada um é destacado para um ministério específico. Certo. E o meu ministério sempre foi de evangelismo. Então sempre, durante aquele ano todo, trabalhei com evangelismo. Algo que eu preciso destacar foi quando eu estava ali evangelizando alguém, Deus falou no meu coração, me fez lembrar daquela oração lá atrás. Aos 14 anos? Aos 14 anos. Eis-me aqui, me envia para a Europa. Uau! E tem um detalhe, eu tive a oportunidade de fazer Palavra da Vida na Hungria, que é um país no leste europeu. Eita, mas Jesus é maravilhoso, hein? Então Ele realiza, né? Foi Deus dando todo o caminho. E naquele momento eu fiquei... aquele temor, sabe? Poxa, que criança imatura que eu fui de limitar a Deus a Ele me usar da forma que eu queria. Tem uma parte do livro Piloto das Selvas, que é um livro que conta a história de Nate Sen. Ele e 4 outros missionários foram mortos tentando alcançar um povo, o povo Auca. E a sua esposa Marge, no final do livro, escreve a frase, eu até decorei, que é muito marcante. Quem somos nós, disse Marge naqueles dias dolorosos, para escolher se Deus nos usará na vida ou na morte. Uau. Então, falando do pessoal que está em casa também, quem somos nós para escolher como que Deus vai nos usar? Ele vai nos usar como Ele quer, do jeito que Ele quer, aonde Ele quer. Então, se Ele tem um propósito, Ele que é o Criador de todas as coisas. Nós devemos apenas confiar e dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. Sim. E naquele momento, Deus me encheu de temor, falando, poxa, quem sou eu para falar? Deus me usa na Europa. E para mostrar o poder dele, Ele me usou. E aí você foi para lá? Foi lá, e lá foi onde eu ouvi falar sobre Asas do Socorro. Sim. Então tinha uma missionária, que os pais eram missionários no Brasil, e ela falou, olha, você é piloto de avião, tem uma missão no Brasil que usa aeronaves para levar o evangelho. Aí eu gostei muito da missão, gostei muito de ouvir. E a primeira coisa que eu fiz quando eu terminei com Palavra da Vida, voltei para o Brasil, foi fugir de novo. Eu entrei numa companhia aérea. Gente, olha o testemunho de um missionário que teve algumas fugidas do Senhor, mas não teve jeito, né, Victor? Eu fui comissário numa companhia aérea durante 3 anos. Sei. E foram tempos muito bons. Eu tive o privilégio de voar o Airbus, que é uma aeronave que eu gosto muito. E a companhia aérea tinha tudo para destacar, para ser a maior companhia aérea do Brasil. Estava em pleno crescimento. Sim. Até que em 2019 nós recebemos um e-mail falando, olha, em novembro nós vamos ter uma comemoração pelos excelentes resultados que a companhia aérea teve nesse ano. E em abril de 2020 a companhia aérea demitiu todo mundo porque quebrou. Uau. O que aconteceu em 2020, muitas pessoas sabem qual que é a companhia aérea, e ela quebrou e todo mundo perdeu o emprego. Foi um período muito triste. Sim, imagino. O pastor Carlos, que era o diretor da missão, várias vezes que nós estávamos em igreja, ele falou, olha, aquele que é o rapaz que quebrou a companhia aérea X. Gente, olha a responsabilidade. Falei, por que, pastor, o senhor fala isso? Não, porque você não lembra da história de Jonas? Você fugiu, né? Fugindo, veio tempestade ali. Aí, isso era uma brincadeira, eu não tive responsabilidade nenhuma. Sim. Eu era um excelente comissário, fazia de tudo para fazer tudo certinho. Tudo certinho, tudo para atender muito bem os passageiros. Essa era uma brincadeira que o pastor Carlos fazia, né? Para render boas risadas. Uhum. E aí não teve jeito. Aí depois eu falei, deixa eu ir para a aviação missionária, deixa eu seguir o meu chamado. Então, nesse período, foi que você conheceu o pastor Carlos? Foi que você conheceu a missão, essa organização Asas de Socorro, não? Eu estava em casa um dia, na casa dos meus pais, na época, lavando louça.
Estava ali fazendo algo do dia a dia, muito normal. E Deus coloca no meu coração naquele momento, faz lembrar de quando lá no Palavra da Vida, aquela missionária falou sobre asas de socorro. Entendi. E mas o que é asas de socorro mesmo? Como que é isso? Sim. E foi onde eu pesquisei sobre asas de socorro e liguei, fui atrás, procurei todo mundo nas redes sociais para saber como que eu poderia participar. Certo. E eu fui para Anápolis, conheci a missão, conheci toda a liderança, falei até assim, como que eu faço para ter certeza de ser missionário e tal? Se o caminho é esse mesmo, Se o caminho né? é esse. E só tenho um arrependimento hoje. Qual que é? Conta pra nós. Não ter respondido bem antes, não estar na missão desde 10 anos atrás. Mas Deus tinha todos os caminhos dele. Deus, cada momento da minha história, Sim. Deus usou para me preparar para hoje estar na missão. Então, ele não desperdiça nada, né, Victor? E quando você diz que deu essas fugidinhas do Senhor, né? E acabou que ele aproveitou tudo isso, e é o que a Bíblia diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E ele realizou desejos da sua alma, ele foi construindo em você, né, todo esse chamado, esse propósito, para que no dia específico, lavando louça, você se lembrasse, né, daquela missionária e dissesse sim. E aí foi que você chega na Asas de Socorro em 2021. Né? Eu achei muito interessante, eu quero até ler aqui para não me equivocar em nada, porque o slogan é dando asas aos que dão as suas vidas. Eu achei esse slogan assim espetacular, porque você, como um piloto de avião, né, missionário dentro ali da organização, realmente, né, você doa, você dá as suas asas para aqueles que estão indo, ofertando as suas vidas, né? E eu queria que você contasse para nós como que foi. Você ingressou em 2021 e daí? Qual foi o próximo passo, a próxima ação? O que o Victor fez? Quando eu entrei em Asas de Socorro em 2021, eu tinha um propósito, fui até aceito pelo Comitê de Admissão de Asas com o propósito de ser piloto missionário. Certo. A parte de piloto eu já era, então não precisava fazer todo o curso, precisava fazer uma padronização para aprender a voar no jeito que a Asas voa, que é um padrão de segurança muito superior a outros operadores aéreos, outras escolas, outros locais. Então eu precisei fazer esse curso de padronização, que foi umas 20 horas de voo só. E eu estava fazendo o treinamento para mecânico, porque a carteira de mecânico eu não tenho. Iniciei a carteira de mecânico, tudo certo para seguir esse caminho. Sim. Quando, com 3 meses de treinamento, a Asas de Socorro passa por um momento de recertificação da escola. Então a escola precisou entregar uma série de documentos para pegar toda a homologação. Homologação é como se fosse registrar junto ao governo brasileiro a escola, para poder dar instrução, continuar dando instrução. E antes de vir para Asas de Socorro, eu estava montando uma escola de aviação com outro piloto no interior de São Paulo. Sim. Então até isso Deus usou. Aquele conhecimento que Deus me deu naquela época, Deus usou na obra missionária. É algo interessante. Incrível. Que às vezes você tem um chamado missionário e fala, poxa, que Deus pode me usar? Eu não sei falar muito bem, não sou um evangelista ou não sou alguém com facilidade na comunicação, aprender línguas para fazer a tradução da Bíblia. Mas uma das coisas que mais precisa na missão é a área administrativa. Às vezes você tem um conhecimento administrativo, um conhecimento que pode ser usado na missão do Senhor e pode ser usado na retaguarda, atrás, para fazer com que outras pessoas vá.
E nesse momento esse conhecimento foi muito importante. Entendi. Então eu fui deslocado do treinamento, né? Então ali eu parei o meu treinamento de mecânico. Certo. E comecei a trabalhar junto à escola. Trabalhei junto com o diretor, fui um auxiliar do diretor, do gerente da escola até o ano passado. Então eu fiquei nessa parte, trabalhando, ajudando na escola, nessa parte administrativa. Certo. Terminei o treinamento e comecei a dar instrução de voo. Então hoje em Asas do Socorro eu sou instrutor na escola e também voo de operações. Como eu ainda não tenho um treinamento específico nos Estados Unidos, eu vou somente como copiloto. Entendi. Eu participo dos voos de operações como copiloto, mas na escola eu sou instrutor para instruir os novos missionários que vão para Asas de Socorro. Maravilha. Então, para o nosso público conhecer um pouquinho, né, da história, conta para nós, Asas de Socorro ou Asas do Socorro? Asas de Socorro. De Socorro. Como surgiu? Eu vi que estavam comemorando 69 anos já de fundação, de existência. Mas conta para os nossos telespectadores como que funciona essa obra missionária, Victor? 69 anos atrás, Deus enviou uma família de missionário aqui para o Brasil, Harold Berg. Sim. Harold Berg e sua esposa, eles vieram abandonando tudo lá nos Estados Unidos, a sua vida, e vieram para Asas do Socorro, vieram para o Brasil e iniciaram uma missão. Certo. E ali eles escolheram um lugar para montar uma oficina aeronáutica e compraram uma aeronave no Brasil acidentada. A aeronave tem a matrícula, que é como se fosse a placa, né? É Papa Tango Alfa Oscar Romeo, é PTAOR, que é a matrícula daquela aeronave. E eles reformaram na garagem de casa. Então pegaram do nada aquela aeronave acidentada, reformaram. Imagina, você deixar tudo e ir para um país que você não conhece direito a língua, não conhece direito como vai ser, para reformar uma aeronave. E essa aeronave começou a ser usada para levar missionários de outras agências missionárias para os campos, para o meio da floresta, para os lugares onde precisava de levar pessoas para falar a palavra de Deus. Entendi. E hoje, já 69 anos depois, nós temos 9 aeronaves, algumas não estão voando, né? Nós temos um barco sendo usado para levar o Evangelho a lugares tão isolados. Uau. E aqueles missionários que dão as suas vidas, abandonam tudo e ficam ali na comunidade indígena ou na comunidade ribeirinha, eles vão longe, e vão longe com as asas de Asas de Socorro. Sim. Só que eles estão ali pensando em quão mais longe eles podem ir. Imagina. Então isso é fantástico de ver como que Deus coloca pessoas tão dispostas a levar o Evangelho, a falar do amor de Deus, para pessoas irmãos nossos que ainda não conhecemos. E verdade. Fazer parte dessa história de Asas de Socorro hoje, 69 anos depois, ano que vem vamos fazer 70 anos, pensar que estou vestindo os mesmos sapatos daqueles desbravadores, daqueles pioneiros que enfrentaram todas as dificuldades para hoje nós estarmos aqui, é um privilégio, é muito bom. É uma honra mesmo, né? E Victor, conta para nós alguma experiência inusitada que você viveu já dentro da missão Asas de Socorro. Teve um momento que marcou muito minha vida, foi um voo que nós fizemos para Guajará-Mirim, que é uma cidade ali bem na divisa com a Bolívia. Sim. E nós fomos ali com aquele voo junto com os irmãos da missão Novas Tribos, que um grupo de missionários na Novas Tribos traduziu a Bíblia para a língua dos Pacas Novos. Uau.
E ali estava sendo a entrega do Novo Testamento. E eu tive o privilégio de participar desse culto, desse momento de entrega. Estavam os missionários das novas tribos ali. E teve um momento específico que, assim, eu não consegui filmar muito bem. Se você for no site de Asas do Socorro ou no YouTube de Asas do Socorro, você vai ver esse vídeo. E eu que estava filmando peço desculpas que não ficou tão bom, porque eu não parava de chorar. Aqueles irmãos pegavam aquelas caixas com as Bíblias e adentraram ali no local de culto. Sim. E eles começaram a circular aquele local. E circular com aquelas caixas. De repente fica um silêncio. E eles começam a cantar na língua deles louvores ao Senhor. Uau. Glorificar o nome de Deus na língua deles. Uau. Que incrível. Isso não tem preço. É verdade. Aí eu lembro quando em Apocalipse fala todo homem, toda língua, tribo, glorificando ao Senhor. Sim. E ali eu não estava entendendo aquele louvor, mas era uma coisa uma linda, atmosfera do céu na terra mesmo, né, Victor? Sim, e a gente não parava de chorar. Não parava de chorar. Uau. Enquanto estava indo eu e o comandante Leandro para esse voo, depois eu fiquei pensando, enquanto nós estávamos preparando o avião, passando o plano de voo, fazendo toda a documentação para preparar o voo, nós não imaginávamos o que Deus tinha lá na frente. Sim. E para que eu visse, e para que esses irmãos vissem esse trabalho, essa entrega linda, maravilhosa, famílias dedicaram décadas nessa tradução. Sim. Alguma família, algum missionário foi lá sozinho pela primeira vez, sem falar aquela língua, no meio daquele povo, começaram um trabalho para que hoje eles tivessem a Bíblia o Novo Testamento, na verdade, na sua própria língua. Incrível, uau! E a gente pensa e nos faz refletir muito a respeito da história que homens e mulheres escreveram no passado, e como você disse no início, né, a gente anda ali nas pegadas deles, né, Victor? E como jovem, né, você mencionou 31 anos, você é casado, tem filhos? Sim, sou casado, ainda não tenho filhos. Sou casado com uma princesa chamada Lilian. Lilian, abraço pra você, beijo no seu coração aí, viu? E essa responsabilidade que a gente tem que pesar nos nossos corações, né? Eu ouvi uma frase, a colinha tá aqui para eu não me equivocar, de um missionário que também fez missões na Bolívia. Eu achei muito interessante você citar aí. O nome dele é David Botelho. Ele diz assim, missões. Deus inventou isso, Jesus morreu por isso, Paulo viveu isso, Carrie reiniciou isso. E você está disposto a terminar isso? E quando você mencionou a respeito, né, das pegadas, da honra, do privilégio que é de você estar na missão com eles, nós precisamos realmente nos reavaliar a nossa conduta como cristãos, né, nessa chamada missionária. O que nós podemos fazer para concluir essa obra que o Senhor nos entregou, né, Victor? Sim. A missão, ela é responsabilidade da igreja. É muito bom quando nós vemos missionários com desejo, queimando por missões, e a igreja dá esse apoio. A igreja prepara esse missionário. E é bom a igreja estar ao máximo envolvida. Tem algo lá em Asas de Socorro que nosso departamento de comunicação fala muito, integrar a igreja. Fazer com que a igreja faça parte, seja orando, seja enviando missionários, seja enviando voluntários, seja indo ou contribuindo. Mas o importante é a igreja estar ali junto, estar ali fazendo parte. Uma coisa simples,
Já ouviu falar de alguma igreja que faz um minuto missionário? Um videozinho de 1 minuto contando a história de um missionário. Quantas pessoas foram impactadas e responderam o chamado por causa do minuto missionário? Então, a responsabilidade não é só da liderança da igreja, é nossa, como igreja de Cristo, levar o evangelho. E todos nós somos missionários. É verdade. Deus nos chamou para isso. Seja para ir, seja para orar, seja para servir, para ser missionário na escola, no trabalho, em casa. Sim. Qual que é o campo? Nós temos que entender qual que é o nosso campo missionário. O pessoal que está nos acompanhando, qual o seu campo missionário? A pastora Conceição mencionou a semana passada, né? Qual que é aquela voz que quando você ouve, né, gera em você aquele sentimento? Eu me lembrei de você, quando estava lavando louça, lembrou da missionária, né? Tem todo esse mover do Senhor e esses sinais, né? Como o pastor Carlos brincando diz que você, por fugir do chamado do Senhor, fez com que situações acontecessem, mas a gente precisa estar atento a esses sinais, né? Porque o Senhor, ele vai construindo isso, ele vai nos direcionando, né? E falando da Asas de Socorro, a sede dela é em Anápolis. Ou vocês têm outras sedes? Como que é a estrutura assim? Ou tem outra filial, outra organização? Tem lá nos Estados Unidos ou não? Esses americanos veio, implantaram e aqui ficou e enraizou? Conta para nós aí, como que é essa estrutura? Asas de Socorro é uma missão brasileira, Sim. Hoje totalmente independente. Nós temos parcerias com missões americanas, de vários outros países, europeias, certo. Mas é na questão de parceria. Okay. Nós estamos juntos, trabalhando juntos para levar o Evangelho, para levar a palavra de Deus. Certo. Nós temos 4 bases atualmente. A sede fica em Anápolis, no Goiás. E ali nós temos uma oficina de manutenção aeronáutica que faz a manutenção completa das aeronaves. Se vocês forem lá, todo mundo está convidado para conhecer nossos hangares. Eu quero conhecer. É um ambiente aberto para todas as igrejas que quiserem ir lá, fazer uma visita, fazer um culto, uma vigília. Sim. São muito bem-vindos. Vocês vão ver uma aeronave ali que está toda desmontada, que não tem nada. Você fala, será que vai voar um dia? A nossa oficina é capaz de restaurar ela completamente, do zero, e deixá-la pronta para levar o evangelho, para voar. Nós temos uma escola de aviação, que eu mencionei um pouquinho antes. Sim. Essa escola, ela forma o piloto missionário do zero. Então, às vezes alguém pode estar se perguntando, eu quero ser piloto missionário. Eu preciso ter o curso de piloto? Não, você precisa ter o chamado, e em Asas de Socorro vai receber todo o treinamento. Sim. Desde a primeira hora de voo até estar pronto para ir para o campo, para fazer os voos missionários, tudo isso em uma parceria de Asas de Socorro com as igrejas enviadoras do missionário. Nós temos ali também a aeronave que faz voos de operações, que vai para todo o sul da Amazônia. Falei de Anápolis. Boa Vista é uma base de operações com aeronaves terrestres. Porto Velho, nós temos uma base de operações com aeronave terrestre e anfíbio, que é aquela o barco que você mencionou? Não. A aeronave anfíbio é aquela que pousa tanto na terra quanto na água. Sim, entendi. Então nós podemos pousar em lagos, em rios. E você mencionou que a Asas de Socorro também tem um barco. Sim, nós temos um barco na nossa base de Manaus. Manaus nós não temos aviação, certo. Ela é toda feita por um barco. Esse barco comporta 40 pessoas, 40 voluntários, e vai médico, dentista, voluntários mesmo, pessoas não são missionários. Sim. Doam ali 1-2 semanas do ano para ir numa viagem missionária, num trabalho missionário com o barco. Isso tudo pela Asas de Socorro? Tudo por Asas de Socorro. Toda essa organização dos projetos, dessa frente missionária, é com vocês lá? Sim. Que incrível. A questão do voluntariado
Se alguém sentir o desejo, Sim. fala, eu quero ir para a Amazônia, ficar 1 semana, 2 semanas servindo. Quero ir no barco de Asas de Socorro. Só entrar no site www.asasdesocorro.org.br e ali procurar, faça parte, que tem todas as informações necessárias, pode se inscrever para participar de uma viagem missionária, de um trabalho missionário com o nosso barco. Que e ali incrível. De Manaus já saiu até a escala do barco do ano que vem, as viagens que pode se inscrever. Sim. Então nós descemos os rios da Amazônia, paramos em comunidades ribeirinhas onde já existe um trabalho missionário. Asas de Socorro tem esse zelo e esse cuidado de não só ir evangelizar e dali um dia deixar falar, desassistido, muito né? obrigado, tchau. Vocês constroem mesmo. Nós temos a parceria com missionários de outras agências que Sim. estão trabalhando nessas comunidades ribeirinhas. Então nós paramos ali para dar um suporte para esses missionários. Asas de Socorro ela é uma missão que dá todo o suporte necessário para outras agências missionárias e outros missionários. Sim. Os voos são para outros missionários de outras agências que desenvolvem o trabalho. Os voos são para aviação humanitária também. Nós estivemos presentes no Rio Grande do Sul, naquela crise que teve em maio, se eu não me engano. Nas enchentes, Nas né? enchentes, Sim. a Asas de Socorro esteve lá fazendo voos humanitários. Nós estamos presentes na Amazônia levando alimentos, merenda escolar para as escolas. Então tem uma parceria até com o governo, ou não? Asas de Socorro não recebe recursos do governo, mas sim nós apoiamos. Sempre servindo as escolas, como você disse. Nós servimos a questão de merendas, questão de coisas, mas isso muito com parceria com outras agências missionárias. Compreendi. Que tem essa ligação. Entendi. Então, assim, a obra missionária, a gente percebe e tem visto, né, a importância dessas parcerias, né, Victor? Porque quando a gente fala, né, nós temos uma empresa, né, falando de negócio, a gente toca muito nesse ponto de ter bons parceiros, né, aquelas parcerias que, mesmo que seja uma concorrência, mas dá para desenvolver uma boa parceria. Mas na obra missionária isso também é fundamental, né? Pelo que você trouxe para nós aí, né? Vocês são essa ponte mesmo, dando asas para quem está doando as suas vidas, né? Exatamente. E nada se faz sozinho. Eu li um artigo esses dias, que eu acho que foi de um economista chamado Milton Friedman. Me perdoe se eu falei o nome errado, se eu estou falando do economista errado. Mas eu achei muito interessante que ele falou que ninguém sabe fazer um lápis. Já parou para pensar que ninguém no mundo sabe fazer um lápis inteiro? Lápis é uma coisa tão simples. É grafite envolto em madeira. Sim, mas só que o grafite é tirado em Minas por uma empresa especializada. A madeira, alguém 30 anos atrás teve que plantar aquela árvore para dar aquela madeira, tirar aquela madeira e tal. Então, não existe ninguém hoje que consegue fazer um lápis sozinho. Sim. E a missão da mesma forma. Não existe... Não dá para fazer missão sozinho. É sempre bom a parceria. Os outros missionários de outras agências missionárias precisam de Asas do Socorro, precisam da igreja orando por esses missionários. Asas de Socorro precisa desses missionários que fazem esse trabalho, porque é a razão de Asas do Socorro existir. Sim. E nós todos precisamos da igreja, precisamos do seminário formando novos obreiros, precisamos de pessoas dispostas a ir, precisamos de pessoas que oram, precisamos de pessoas que contribuem e tudo isso é um sistema muito complexo que Deus ele vai colocando cada pessoa no lugar certo, na hora certa, para glorificar o nome dele. Amém, é verdade. Para fazer o que é mais importante,
levar o Evangelho, pregar para toda criatura, glorificar o Senhor, glorificar o nome dEle nas nossas ações. Amém. Você perguntou agora recentemente uma coisa, vocês têm parceria com o governo? Tal. Muita gente me pergunta se vocês recebem emendas, não sei o que, dinheiro do governo, não? Asas de Socorro, ela é mantida por aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, aquele senhorzinho, aquela senhorinha, que do pouco que tem, tira às vezes uma oferta todo mês do salário mínimo, daquele pouquinho. Isso mantém várias aeronaves voando. Glória a Deus. Incrível, né? É um milagre. Se pegar um diretor de qualquer táxi aéreo ou qualquer empresa aérea, falar, vem aqui conhecer a Asa do Socorro, como funciona, eles vão falar, é mentira. Não é possível que isso aconteça. Como que uma ofertinha... Não falando ofertinha, mas eu estou entendendo. É aquelas moedinhas, né? Da viúva, que a Bíblia menciona. Sim, como a oferta da viúva faz tantas aeronaves voar assim. A manutenção... Para fazer a manutenção de uma aeronave, às vezes um parafuso, que se você for numa autopeça vai pagar R$5, a aeronave você precisa importar esse parafuso, e esse parafuso vai custar $300. Uau. Eu não estou falando números exatos, estou só aproximando para ter uma noção de como que é. Certo. Mas essa é a diferença do custo, e Deus ele tem sido tão fiel. Ele tem sido tão maravilhoso que de uma forma que a gente não entende, não compreende, Ele tem mantido todas as coisas. E mantido através da igreja, através dos irmãos, através de pessoas dispostas a estarem conosco Sim. na obra. Através de oportunidades de falar sobre isso no podcast. Maravilha! Então, pegando esse gancho, né, que você trouxe para nós, que a Asas de Socorro é mantida por aqueles que têm o coração disposto, né, que estão dispostos a doar, né, o seu suor, o seu trabalho ali para que essa obra permaneça, como você disse, já são 69 anos. Como que nós podemos, eu queria que você compartilhasse contato, forma de doações, redes sociais da Asas do Socorro. Sim. Asas de Socorro. O nosso principal forma de interação hoje tem sido o site, nosso site, que é www.asasdesocorro.org.br. Vou falar de novo. É www.asasdesocorro.org.br. Ali tem todas as formas de você interagir com Asas de Socorro. Se quiser receber os nossos boletins, as nossas newsletters, que é aquela comunicação... Os informativos, né? Todo bimestre vem um informativo. Certo. Clica ali em Faça Parte, não lembro se é Faça Parte ou Envolva-se, mas clica ali no menu, acho que está escrito Faça Parte, ali você pode colocar o seu WhatsApp para receber os nossos informativos. Sim. Tem Instagram também? Sim, temos o Instagram, ele é @asasdesocorro. Sim. E o nosso Facebook é Asas de Socorro. Então, nos siga nas redes sociais, tenha todas as informações. Eu posso falar uma campanha que nós estamos fazendo? Não só pode, como por favor, né? Você está aqui realmente para trazer essa informação, esse conhecimento, para que nós como igreja possamos crescer e entender a responsabilidade que a gente tem de expandir isso. Por favor, Victor. Nós temos uma necessidade muito grande no Brasil, a questão de tradução bíblica. Sim. Imagina você não ter a Bíblia no seu idioma. Não sei se a senhora fala inglês ou não. Infelizmente ainda não, mas estou aprendendo aí. Está estudando. Na verdade, aprendendo algumas dinâmicas aí. A pastora até deu uma sugestão para nós escrevermos a Bíblia em inglês, né, na semana passada. Então, assim, eu vou adotar essa medida para aprender, né? Mas a minha filha fala, ela que me socorre, sabe, Victor? Entende um pouco, né? Sim. Uma pergunta. Você prefere ler a Bíblia em inglês ou em português? Não, com certeza, né? Na minha língua, né? Muitos povos no Brasil ainda não têm esse privilégio
de ler a Bíblia na sua própria língua. Aquele momento de intimidade com Deus, de ler a palavra de Deus, de chorar na sua própria língua, muitos povos não têm. Então nós estamos fazendo uma campanha muito forte de apoio a esses missionários que estão trabalhando na tradução bíblica. Essa campanha chama Dando Asas à Palavra. Então nós pedimos um voo missionário por ano das igrejas, ou uma parte de um voo para aquela pessoa que gostaria de doar. Sim. Um voo para a igreja, quanto você acha que custa um voo pagando assim por mês, dividindo por mês? Lembra que é um avião? Não faço ideia, porque eu tô fora desse mercado aí, Victor. Mas por favor, nos ajude. R$150. Por mês? Por mês. Paga um voo. Leva uma família de missionário que deixou tudo e está ali levando o evangelho. E essa campanha, ela tem um tempo, um período? Um ano, no caso? Seria doar durante um ano. Então, doar seria um voo por ano. Ok. Então, R$150 todo mês. Todo mês. Para manter toda essa campanha, esse projeto aí que você está citando. Aí, quem quiser fazer parte dessa campanha de doação, sim, só ou entrar no nosso site, no canto superior lado direito, está escrito fazer doação. Ok. O projeto é Dando Asas para a Palavra. Ok. Ou você pode fazer uma doação para o nosso Pix, que é doe@asasdesocorro.org.br. Vou falar mais uma vez, doe@asasdesocorro.org.br, ou o número do CNPJ, que é 01 052 752 /1000 ao contrário 69. E aí pode ser qualquer valor? Qualquer valor. Certo. Qualquer valor terminado com 10 centavos. Então eu vou doar R$1.000. R$1.010. R$1.010. Porque... Eu vou doar R$5. Sim. R$5,10, que a gente identifica que esse é um valor para voos missionários. Incrível. Existem muitos missionários que abandonaram tudo, deixaram tudo, que querem estar nas comunidades indígenas fazendo esse trabalho, só que às vezes nós não temos horas disponíveis para levá-los. É um custo muito alto. Sim. E se a igreja falar, olha, uma igreja, eu quero como igreja participar, nós vamos doar um voo missionário por ano para Asas de Socorro. Apenas R$150 por mês doa-se um voo missionário. Eu sou um irmão, eu tenho condição de doar R$5. Amém. Esses R$5 com mais outros irmãos vão doar um voo missionário. R$5,10, viu, queridos? R$5,10, R$20,10. Porque aí vocês conseguem fazer o registro e direcionar essas ofertas para esse voo missionário, para levar a palavra, né, que tanto se necessita, né? Eu fiquei imaginando aqui, quando você diz que tem povos no Brasil que não podem ler a Bíblia na sua própria língua. E quantas vezes nós nos pegamos chorando, sendo edificados pelo Senhor, numa simples leitura ali de Salmo 121, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Né? Então, o nosso socorro vem do Senhor. Então, que você sinta realmente responsável, né, em abraçar não só aqui o CIDcast, o CID Nacional, mas a obra da missão Asas de Socorro, né, todo esse contexto que o Victor trouxe para nós, de experiências, né, do seu chamado, né, do quanto ele fugiu disso e hoje ele foi pego, né, e agora está aqui manifestando o reino, dando as asas para quem realmente está doando as suas vidas. Que você se sinta responsável por isso e que o seu coração ouça a voz do Espírito Santo, que você doe, oferte, semeie, vá conhecer, né, a obra missionária, a sede que fica aqui em Anápolis, né? E a gente está caminhando para o final. Tem perguntas? Ok. Mas se você quiser deixar um comentário, uma sugestão, né, a gente quer que você participe conosco, que
você realmente esteja ingressado, integrado nessa obra aqui, para que junto, né, em parceria com Asas de Socorro, a gente também possa expandir todo o Evangelho, né? Não só aqui na nossa região, mas por todo o nosso Brasil. E como mensagem final, Victor, eu gostaria que você tivesse a liberdade de falar com o nosso público, de deixar realmente, né, esse registro aqui final. O que você falaria como missionário que fugiu, né, que deu um de Jonas, né, e que foi pego realmente pelo Senhor, mas que Deus, que aproveita tudo, né, fez com que você fosse sendo forjado ali ao longo do caminho, no decorrer do processo. Que mensagem você deixaria para aquele que está ali, ó, com o coração missionário, mas que ainda não se posicionou? Então, essa é uma oportunidade muito boa para falar com você, que às vezes pode estar fugindo, ou até com você que acha, talvez eu não tenha um chamado missionário. Sim, todos temos um chamado missionário. Deus chamou todos nós para levarmos a palavra de Deus. Ah, mas eu não sei pregar. Deus chamou para orar. Ah, mas eu não sei pilotar um avião. Deus chamou para contribuir. Ah, eu não posso sair da minha cidade, da onde eu estou, do meu emprego. Deus chamou para falar do Evangelho ali, naquele lugar. Nós não podemos ser espiões evangélicos, né? O 007 Gospel. Pois é. Ai, misericórdia. Todo mundo fala, nossa, não sabia que você era evangélico, não sabia que você era cristão. Que triste isso. Deus chamou cada um de vocês para uma obra missionária, seja indo, seja orando, seja contribuindo, seja evangelizando onde Deus te colocou. Em especial para você que não sabe se tem um chamado missionário. Eu acredito que muita gente, ao ver que é um missionário de Asas de Socorro, gosta de aviação, vai assistir esse podcast, está assistindo esse podcast. Sim. Então, você que não sabe se tem um chamado missionário, mas tem uma vontade de conhecer mais sobre aviação, sobre Asas de Socorro, entra no nosso site www.asasdesocorro.org.br, clique em Faça Parte, sirva ali em Quero Ser um Missionário. Preencha aquele formulário. A primeira pergunta é: em que passo da caminhada você está? Aí você pode falar: estou convicto, ou estou orando, ou tenho desejo. Se você não tem certeza, preencha o formulário falando: eu queria saber um pouquinho mais. A nossa equipe vai entrar em contato com você, vai tirar todas as suas dúvidas, e se essa for a vontade de Deus para a sua vida, Ele vai usar a sua vida de formas que você não tem ideia de como será bom. O único arrependimento que eu tenho era não ter ouvido a palavra do Senhor e ido antes para a missão, mas graças a Deus Ele me puxou pela orelha, Ele me puxou. Então, Ele está, quem sabe, segurando nas suas mãos hoje e te levando. Também é importante fazer parte de um seminário. Asas de Socorro é um pré-requisito, passar por um seminário. Olha, então, hashtag fica a dica, CID Nacional. Eu tive uma oportunidade muito boa de conhecer várias pessoas que passaram pelo Instituto Bíblico, mas não tinham o desejo de ser pastor. Sim. Ou missionário. Sim. Mas aquilo trouxe um fortalecimento muito grande para aqueles jovens. Então, se você é jovem da Igreja de Deus, venha para o CID, faça parte. Obrigado pelo merchan, né? Porque realmente essa parceria ela precisa acontecer, né? Toda a estrutura precisa de recursos, né? Aqui no CID não é diferente. Então é juntos que a gente vai multiplicar essas forças realmente. E eu quero deixar essa pergunta para você que eu citei no meio, né, do CIDcast, do episódio. Vamos terminar essa obra? Né? Porque nós fomos chamados para isso, né? Então vamos concluir o que o Senhor nos comissionou, né? Nos chamou. Tem pergunta? Tem. Ok. Mandou aqui? Ok, só um instante.
Vamos olhar aqui, Victor, prepara aí, tem pergunta, hein, Victor? Ok. Precisa agendar uma visita para estar lá na sede com vocês? Conhecer Sim. a base? Então, pelo site consegue fazer esse agendamento da visita. No site nós temos formas de contato. Ali tem um telefone que é também um WhatsApp. Certo. Pode mandar um WhatsApp pra gente, a gente recebe. Ok. Sim. Você mencionou que tem vigílias, né? Sim. Vocês fazem vigílias lá em período fixo, um dia fixo? As vigílias são feitas por igrejas. Ah. A gente fornece um hangar. Sim. Então quem é de Anápolis, Goiânia, quer fazer um culto missionário diferente, Uau. pode fazer no hangar. Olha aí, ó. Custo zero para a igreja. Que incrível! A gente Nós pode não cobramos conhecer a nada. instituição, a base da obra missionária e ainda cultuar o Senhor Sim. ali. É maravilhoso, porque aí fica os aviões ao fundo, a gente monta o púlpito ali. Pastores, líderes de jovens, então se movimente, vamos fazer, né? Eu quero conhecer a base missionária, viu? Eu quero agradecer imensamente pela sua presença aqui conosco. Leve o nosso abraço para o pastor Carlos, né? Ele é o responsável pela missão hoje, Victor? Hoje ele está no departamento de comunicação de Sim. Asas do Socorro. Certo. Ele era o diretor executivo. Sim. Passou por um processo de transição. Hoje o pastor Glauco Pereira ele está como diretor executivo de Asas do Socorro. Então leva o nosso abraço para todos lá da Asa de Socorro e que as portas também aqui do CEID estejam abertas para vocês. Sempre que tiver uma novidade, essa campanha aí, eu vou fazer parte dela, viu? A campanha De Asas à Palavra, né, o projeto. E agradecer novamente pela sua disposição, né, por você se expor, né, porque não é fácil, né, toda essa exposição. Eis-me aqui, Senhor, e depois dá aquela fugidinha, mas nós queremos agradecer por compartilhar conosco a sua história, né, de um missionário realmente na aviação brasileira. Muito obrigada, Victor. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Um abraço a todos vocês aí, fiquem todos na paz do Senhor.